Olá, tudo bem, turma? Estamos aqui para dar prosseguimento ao conteúdo, uma vez que nós encerramos um ciclo com o tema de qualidade de vida, onde naquela oportunidade nós subdividimos aquele tema em vários outros subtemas. Paramos na parte do corpo humano e é justamente daí que vamos dar prosseguimento a esse novo ciclo, esse segundo ciclo. Uma vez que vamos trabalhar sobre habilidades motoras ou habilidades motoras fundamentais, onde essas habilidades motoras são adquiridas na primeira infância e ela percorre até na fase da pré-adolescência, quase me esqueço, na fase da pré-adolescência. Então, nós vamos adquirindo essas habilidades, depois nós vamos especializando, enfim, tudo bem? Vamos entender melhor ao passar da nossa aula, perfeito? Vamos passar para a parte de explicação. Então, a habilidade motora básica, ela se divide em três: manipulação, como está aí, manipulação, estabilização e locomoção, onde, como eu já tinha dito no início, na questão dessa primeira infância, cada vez mais que nós somos colocados para fazer diversos tipos de atividades, nós aprendemos mais essas habilidades. Então isso quer dizer que não nascemos com habilidades motoras básicas, nós aprendemos elas, tá bom? Não esqueça disso. Lá no texto de vocês tem lá falando sobre isso. Então, devemos ser estimulado essas habilidades, uma vez que nessa infância, nessa primeira infância, até chegar na fase da pré-adolescência, se você não é exposto a essas habilidades, não é exposto a atividades que vai trabalhar essas habilidades, você vai carregar esse déficit pro resto da sua vida. Por que isso, professor? Porque uma vez, como eu falei, saindo da primeira infância até a pré-adolescência é a fase de aprendizado. Logo depois disso, a gente vai carregar para o resto da vida esse déficit de habilidades motoras. Tranquilo? Então aqui a gente já dividiu essas três habilidades, como eu coloquei aí do lado. Agora vamos entender uma após a outra, ou melhor, entender elas separadamente. Tranquilo? Vamos mudar aqui para a parte de manipulação. Manipulação. Manipulação abrange movimentos grossos e finos. Manipulação motora grossa refere-se ao movimento que envolve dar força ao objeto ou recebe força dos objetos. Isso quer dizer o quê? Se eu pego um copo com água, eu estou manipulando aquele objeto, que no caso seria o copo com água. Perfeito? Nesse exemplo que eu coloquei aqui, tem um pai e tem um filho, empinando pipa. Ele está manipulando a corda para que a pipa faça movimentos, certo? Então, a gente, ao manipular qualquer tipo de objeto, nós estamos trabalhando essa habilidade de manipulação. Ah, professor, me dê um outro exemplo. Por exemplo, estou jogando bola, a bola vem na minha direção, eu cabeceio a bola. Eu manipulei, eu troquei a direção da bola. Então, eu manipulei aquele objeto, que no caso seria a bola. Compreendeu aí? Vamos passar agora para a estabilização. Na parte de estabilização, o conceito é bem simples e rápido. São aquelas que possibilitam ao indivíduo recuperar e manter o equilíbrio. Quando falo em equilíbrio, estamos falando em trabalhar essa questão do equilíbrio. Uma vez, quando eu não citei lá em manipulação, mas uma vez que o bebê, quando você coloca alguma coisa na mão do bebê, o bebê age por reflexo, No caso, depois que ele adquire essa parte da manipulação, ele começa a tentar se equilibrar, ficar de pé, E essa parte de estabilização é muito importante. Neste exemplo que eu coloquei aí do lado, a gente tem aí um menino, ajudando a mãe, nos afazeres de casa, e ele está em cima de um banco. Ele está em estabilização, ele está em equilíbrio, ele está procurando um equilíbrio para ele conseguir fazer essa dada atividade.
não só em cima de um banco a gente está em estabilização. Por exemplo, se eu estou em pé parado, se eu fico muito tempo naquela mesma posição, eu vou ficar em movimento, né? Então, assim, quando eu estou em pé parado, eu estou em movimentos bem lentos, mas o meu corpo está em constante, tentando, na verdade, se manter em estabilização, tentando manter o equilíbrio. Compreenderam aí? Vamos passar para o próximo para a gente terminar esses conceitos. Aqui eu tenho a parte de locomoção, onde locomoção são aquelas que permitem ao indivíduo deslocar-se na direção horizontal ou vertical de um ponto para outro no espaço. Então, se eu estou em movimento, eu estou me locomovendo. Se eu saio do ponto A e vou até o ponto B, isso quer dizer que eu fiz uma movimentação, um segmento, uma segmentação, e isso é considerado locomoção. Então, se você observar aí um bebê, primeiro ele manipula objetos, né, assim, tudo que você dá ele tenta colocar na boca, ele manipula objetos. Logo após, ele adquire boa parte da manipulação grossa, vamos dizer assim, ele começa a se estabilizar, tentar ficar de pé, né? Depois que ele fica de pé, ele passa para a habilidade de locomoção. Então, na verdade, uma sequência, é sequencial as habilidades motoras. Perfeito? Então, vamos dar exemplos para esses 3 tipos de habilidades motoras. Vamos para uma tabela aqui. Aqui na tabela, que tem na atividade de vocês, nós temos exemplos, né, das habilidades motoras. Por exemplo, habilidade motora manipulativa. Ao arremessar alguma coisa, a quicar a bola no basquete, chutar a bola no futebol, lançar, né, um dardo, né, aquele esporte, rebater lá no beisebol, no golfe, né, cabecear também, que é do futebol, agarrar e rolar, né, tudo isso faz parte ou exemplos, né, de habilidades motoras manipulativas. Também temos locomoção, né, andar, correr, saltar, saltitar. Saltitar é uma coisa, saltar é outra, viu? E pular também são coisas diferentes. Quem tem dúvida aí é só procurar aí o conceito de cada uma que vai ver que são coisas diferentes. Escorregar, escalar, rolar-se, né? Rolar-se quer dizer o quê? Você deitar no chão e começar a rolar, né? Você está mudando, se locomovendo, tudo bem? E desviar. E tem diversos outros tipos de exemplos. Para a gente finalizar essa parte de exemplo, nós temos de estabilização. Flexionar. Ao flexionar, por exemplo, uma perna, você levanta uma perna e dobra o joelho, né? Flexionou essa articulação e fica com uma perna só, você está em equilíbrio. Equilibrar, em qualquer forma que você tente equilibrar, é uma forma de estabilização. Estender, eu vou estender meus braços, né? Uma vez que meu corpo precisa se equilibrar quando eu estendo meu braço, senão eu caio. Se eu começo a girar, rodar uma hora, eu vou perder o equilíbrio e caio, né? Mas no início, meu corpo vai estar tentando se equilibrar. E posição invertida, que é bem interessante, é quando você faz uma posição que você não tem costume de fazer. Isso te dá uma desestabilização. Tranquilo? Estamos chegando ao fim da explicação. Faixa etária. Ô professor, eu queria saber, por exemplo, um bebê que tem 1 ano, qual a habilidade motora que ele tem? Né? Lá na atividade de vocês eu coloquei diferente. Né? Se vocês observarem aí, né, de 0 a 4 meses, ele age por reflexo. Se você coloca alguma coisa na mão do bebê, ele segura, mas ele não segura a quantidade de tempo que você quer, não. É o reflexo, ele só agiu por reflexo. Você colocou alguma coisa na mão, ele sentiu pelo tato, né? E ele fecha a mão e logo após ele abre. Depois dos 4 meses, até meados de 2 anos, ele vem com as habilidades rudimentares, né? Ele está tentando aprender a controlar essas habilidades. Dos 2 aos 7 anos é a fase que a gente está estudando, a fase das habilidades motoras fundamentais ou básicas, que a gente aprende nessa faixa etária
e depois a gente só vai especializar. Uma vez que quem deixou para trás não fez dadas atividades, vai ficar com esse déficit, né, de aprendizado motor. Perfeito? Ah, professor, e depois dos 7 aos 10 anos, ele começa, é a fase combinada, ele começa a combinar uma habilidade com a outra. Ele pega uma habilidade de arremesso e junta com a habilidade de salto. Então ele começa a usar a habilidade de motora de manipulação com a de locomoção. Depois dos 10 anos até os 12, ele começa a especializar, ele começa a afinar essa habilidade, que é justamente isso que diferencia um atleta de rendimento de um atleta de final de semana. É aquele que tem muita habilidade, porque ele refinou tal tipo de habilidade motora. Tranquilo? Entendido? Vamos agora para a parte da nossa atividade. Na parte da atividade que vocês receberam, que foi essa, aqui tem um texto básico explicando isso que eu falei, né? Aqui vem as faixas etárias, né, para que vocês entendam o que acontece nessas faixas etárias. Aqui vem uma tabela de explicação, que eu acabei de falar. E logo após essa tabela de explicação, vem a parte da nossa atividade de fixação, que é toda objetiva de marcar. Mas antes de você marcar uma dada resposta, leia com atenção o texto, volte à videoaula até que você entenda. Se não entendeu, estarei disponível pelo WhatsApp da escola. Tudo bem? Então aqui fica meu forte abraço. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais.